Hoje é 31 de março, Dia Nacional da Nutrição, e por isso nós estamos recebendo a nutricionista Elaine Oliveira, que vai bater um papo com a gente. Elaine, para começar, qual a importância da boa alimentação para todo mundo, independente da idade? A alimentação, ela é a base para o bom funcionamento de todos os órgãos, de todos os sistemas. É ela que vai nos trazer a longevidade, né? Que vai prevenir a incidência ou a questão de complicações de doenças já pré-existentes, para que a gente evite o alto consumo de medicamentos e posteriores gastos, né, com a saúde. Com certeza. E é legal destacar que cada idade tem uma necessidade nutricional, não é isso? Exatamente. Por isso também que existem vários tipos de especializações na nutrição. Existe um nutricionista que cuida só de criança, só de adulto, só de adolescentes, de idosos, e existem alguns que abrangem mais de uma dessas áreas, mas justamente porque cada idade, e a depender também da questão de condição física, se a pessoa é atleta ou faz exercício ou não, vai ter uma necessidade energética de nutrientes, de alimentos diferentes. Vamos começar pelas crianças. Tem muitos pais que têm muita dificuldade em alimentar seus filhos, porque a criança, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de verdura, não gosto de fruta. Como é que faz para educar a criança para ela aprender a gostar de comer coisas saudáveis? Exatamente, tem vários métodos que a gente utiliza para poder fazer com que essa seletividade alimentar, essa barreira, ela seja quebrada. Então a gente variar o modo de preparo, a gente variar também a forma de apresentação, a gente também come com os olhos, né? Sim. Então na nutrição a gente costuma dizer das propriedades organolépticas, que a gente come, né, com os olhos, com a gente sentindo o cheiro de uma boa preparação, a gente também os sons das texturas que os alimentos, né, eles proporcionam. E aí o nutricionista ele vai conduzir essa mãe e esse pai a poder ofertar esse alimento de diversas formas, de diversos modos de preparo, para que essa aceitação comece a vir a acontecer na vida dessa criança. Adolescentes, esses comem mal, né? Muito lanche, muito miojo. Exatamente. Só que a questão toda dos adolescentes é que às vezes esquecem, né? Então eu gosto muito de orientar o seguinte: não vai deixar de comer o miojo, né? O lanchinho que gosta, que é muito difícil a gente começar a ter restrições. Na verdade não é nem difícil, é mais fácil, né? A pessoa levar uma restrição e essa restrição levar uma compulsão. Então com os adolescentes a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Então você vai comer o lanche, mas também fica atento à questão da ingestão de frutas, de vegetais, para que a gente no final do dia a gente tenha um saldo positivo quanto a essa ingestão, tanto de frutas quanto de vegetais, né? De alimentos não tão fritos, e a gente vai pela famosa redução de danos. Isso vale também para o refrigerante, né, Elaine? Com certeza. Aí a gente optar pela redução do consumo desse refrigerante, ou fazer um refrigerante fake, que a gente orienta a fazer o uso da água com gás, aí mistura com uma água saborizada ou com suco de uva integral, que aí já vai trazer também a questão do resveratrol contido na uva, que é um composto antioxidante que ajuda na saúde cardiovascular. E aí a gente precisa ter atenção nesses adolescentes, né? Porque quando a gente chegar na pré-adolescência tem a famosa fase do estirão. Então tem um requerimento energético mais alto. Então é muito comum também esses adolescentes eles sentirem mais fome. Fase adulta, muita correria, trabalho e faculdade e muita coisa, e as pessoas não têm tempo de sentar para almoçar direitinho, fazer aquela refeição, aí come um cachorro quente aqui, um hambúrguer ali, muito embutido. Tem que ter muito cuidado com isso, né, mãe? Tem que ter muita cautela. E isso é muito comum porque a gente vive na vida corrida, né? E quando a gente vai ver no final do dia, não consumiu uma fruta, não consumiu uma verdura, e isso a gente vai muito no automático, né? E isso vai repetindo dia após dia. Aí quando vai ver, já está pré-diabético, um colesterol um pouco mais alto, mesmo pessoas aparentemente mais magras com gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então a gente precisa ir atentando, e eu costumo dizer que a gente é um facilitador, né? Então, por exemplo, a gente dá opções de refeições mais práticas e saudáveis, a gente dá orientações de como congelar adequadamente um alimento, que a pessoa já
para preparar para o dia todo, a gente dá sugestões de locais de compra que seja próximo ao local que essa pessoa mora, já de uma maneira para a gente facilitar. Porque a gente já tem aquela ideia de que uma alimentação mais saudável é mais cara, né? Mas se a gente for olhar, né, como por exemplo na maioria dos meus pacientes que eu observo, quando vai olhar quanto que gastou no iFood, no delivery, né, ao longo do mês, aí tem muitos, é muito comum também eu receber relatos: Nutri, eu estou economizando muito, minha fatura do cartão agradeceu, porque a quantidade de deliveries reduziu, então para poder organizar essa alimentação. Então a gente costuma ser um facilitador para fazer com que esse adulto, que ele já tem uma questão de responsabilidade, aí a gente traz a autorresponsabilidade, que é 50%, né? 50% do profissional que vai estar orientando essa pessoa e 50% que a pessoa precisa fazer. Mas para ela começar a mudar esses hábitos e deixar esses hábitos inseridos na vida dela, porque não é só mudar um hábito para fazer uma dieta. A gente precisa mudar o estilo de vida, e que isso inclui todas as questões de saúde, né? Saúde física, mental, espiritual, para que ela leve a questão da longevidade bem a ferro e fogo, digamos assim, né? Porque se a gente cuidar, vamos supor, a gente se alimenta bem, mas é super estressado, não vai adiantar tanta coisa. Porque, por exemplo, um nutriente, consumir um brócolis e uma laranja para potencializar o emagrecimento da pessoa estressada, os nutrientes vão ser recrutados para combater aquele estresse. Então não adianta tanto. Então a gente precisa estar olhando todos esses pilares para que essa pessoa ela consiga ser assistida da melhor forma possível. Sem dúvida, muito importante isso que ela falou. E agora, os idosos. Quando a gente envelhece, nosso metabolismo naturalmente desacelera, não é isso? Ou estou falando besteira? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas tem uma quedinha e as pessoas também têm mais dificuldade de fazer uma atividade física. O que fazer nessa fase da vida para ter uma alimentação saudável, legal? Aí é que eu começo a falar nos adultos. Eu já começo a chamar essa atenção no adulto, né? Porque a diferença entre o idoso caquético, disfuncional, né? Aquela pessoa que não consegue fazer as coisas, nem sentar sozinho, está no adulto. Sim. Então a gente já começar a ir cuidando para que essa pessoa, quando chegar na fase da geriatria, na fase idosa, ela ser ter mais autonomia, estar no agora. E aí a gente precisa chamar a atenção, porque geralmente o idoso ele usa mais medicação. Então, assim, a pirâmide alimentar, que é como base, né, para alimentação do idoso é totalmente diferente do adulto. Então, a base, por exemplo, da pirâmide alimentar do idoso é água. Olha. E aí essa água ela é muito requerida no idoso, justamente por conta das funções que precisam estar mais ativas. Então, por exemplo, o peristaltismo, que é as contrações, os movimentos involuntários que o estômago, o intestino faz para poder eliminar as toxinas por meio das fezes, por exemplo, ele fica mais reduzido por conta do tempo que foi gasto, né, ao longo da vida toda. E aí precisa de mais água. Esse idoso, por ele usar mais medicação, precisa de mais água também. Então essas orientações no idoso, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela para entender qual a situação que esse idoso está inserido, para que a gente consiga ir mudando esse padrão e esse hábito alimentar aos poucos. É como se fosse uma criança, né? A gente ir reintroduzindo e mudando as formas de preparo. Aí tem a questão também de avaliar se o idoso ele tem a dentição completa, se ele consegue engolir adequadamente. Então tudo isso a gente avalia para poder facilitar a vida dele. É isso aí. Bom, agora que a gente já passou por todas as fases da vida, você como nutricionista nesse dia da nutrição, que recado você deixa pro pessoal? Eu deixo um recado muito importante, que é a gente ser vigilante quanto à questão alimentar, né? Porque como a gente mesmo falou ao longo da nossa entrevista, é muito comum a gente deixar passar uma ingestão de fruta, de verdura, quando foi ver de manhã comer um pãozinho, no lanche um biscoitinho, um bolo, e aí um cuscuzinho que a gente chama, que é nordestino, né? Claro. E quando vai ver, a ingestão de frutas e verduras ficou bem aquém. Então presta atenção, será que eu comi uma fruta hoje já? Será que minha ingestão de frutas e vegetais está adequada ao longo do meu dia? Que quando a gente já começa a observar
essas questões, assim como os sinais que o corpo dá, a gente consegue atingir as ingestões diárias e melhorar a qualidade de vida como um todo. Então a gente precisa ser um pouquinho mais vigilante quanto a essas questões, além, né, das outras demandas, atribuições que a gente tem ao longo do dia, porque no final a gente vai receber a conta, né? Então se esse saldo vai ser positivo ou negativo só vai depender da gente. Com certeza. Te agradeço, Elaine, pela sua participação aqui com a gente nesse dia. E quem quiser ser seu paciente, o que é que faz? Onde é que te acha? Pronto, eu atendo por planos de saúde no Hospital Central Sermege, atendo no Cocri Institute, que é um instituto de saúde integrativa que fica no centro de Camaçari. E atendo no meu consultório, que fica dentro do box de CrossFit Olimpo. E também atendo na Tríade, né? A Tríade Saúde Integrada, que é um núcleo de atividades físicas que tem médico, tem fisioterapeutas, tem nutricionista. Então, a pessoa que desejar pode me encontrar em qualquer um desses locais. Prontinho. Então aproveite que hoje é dia da nutrição, procura a Elaine.